O título, o tema, como queira ouvir da palavra de hoje, passou um pouco de 7:30 para eu pegar aqui, mas está tudo na liberdade do Espírito Santo. A maior bênção está na presença. Esse é o tema da mensagem. A maior bênção está na presença. Eu vou ler, para quem gosta de Bíblia, vai ser um culto muito bom. Para quem não gosta de Bíblia, não sei nem o que está fazendo aqui, né? Gente, a palavra está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o apóstolo João, no capítulo 20. Eu vou ler daqui do 18 ao 29. Eu vou ler isso tudo, mas a palavra é bênção. João 20, 18 a 29. Em João 20, Jesus já havia morrido, Pitu. Na verdade, ele mesmo, tirou a própria vida, entregou a própria vida para nos redimir. A palavra de Jesus é linda. O irmão orou aqui e ele falou palavras muito duras, assim como a palavra de Jesus é dura, gente. Porque a gente está vivendo os últimos dias na terra. Não tem outra. E Jesus falou, segura a tua coroa para que ela não seja tirada de ti. Ou seja, vigia, varão. Vigia. João 20, 18 a 29 vai dizer assim. Então, Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos. Eu vi o Senhor e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio dele, dizendo, que a paz seja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram a ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio você, Silas, e todos vocês. E havendo dito isto, o próprio Jesus, gente, eu acrescentei essa palavra, o próprio Jesus, mas não atrapalha, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Meu Deus, se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Que passagem difícil de compreender. Mas se os retiverem, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé, põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Glória a Deus. Já foi orado? Nosso pastor Abraão, irmão, já orou? E eu vou fazer essa palavra aqui, não é uma pregação, graças a Deus. Eu gosto de ensinar, Eu gosto como é que fala? De esmiuçar o texto. Todos sabem do que esse texto está falando, Uma passagem muito conhecida por muitas pessoas, mas que a gente se apressa a dizer o que ela significa. Tem até uma frase que diz assim, não, eu sou que nem Tomé, só acredito vendo. Só acredito vendo. Mas será que é isso que Jesus quis ensinar aqui nessa passagem? Jesus lhe disse, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não virem e creram. E por essa frase, Tomé recebeu uma tarja, recebeu um emblema do discípulo sem fé. O cenário é o seguinte, Maria Madalena foi no túmulo
né? Todo mundo sabe essa história. Viu a pedra removida. Quando ela viu a pedra removida, ela correu para avisar aos seus discípulos lá. Vamos ver aqui os encontros de Jesus após sua morte. Se vocês abriram em João 20, mantém João 20, que eu vou ler mais Bíblia, gente. Um pouquinho antes de aparecer, no versículo 3, vai dizer assim: com isso, Pedro e o outro discípulo, que se chama João, saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João fez questão de dizer que ele era mais rápido que Pedro, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis. E o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Algumas perguntas, meu amor, me intrigam aqui. Sabe qual é a primeira pergunta que me intriga? Jesus andou com eles? A resposta pode parecer simples, mas é bom para a gente participar. Jesus andou com os discípulos ou não, Silas? Sim. Ele andou com os seus discípulos durante pelo menos 3 anos. Jesus explicou a seus discípulos o que deveria acontecer com ele. Estava escrito isso nas Escrituras? Cara, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, diz o versículo 9, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Estava escrito, Isaac, mas eles não entendiam, porque assim como a maioria dos crentes, eles só querem entender o que querem ouvir. É uma verdade, é dura, mas é verdade. Eles só retinham o que queriam reter, assim como muitos de nós. Só creram que Jesus não estava ali porque entraram no túmulo e viram o túmulo vazio. Interessante que o lenço estava dobradinho, assim como o lenço de um jantar. Quando alguém dobra daquela maneira e bota ali, está escrito para o garçom: ei, não tire meu prato não, porque eu voltarei. Jesus deixou o lenço dobradinho lá, com um sinal de eu voltarei. É top isso, né, gente? E aí, gente, eu queria, sabe, trazer alguns encontros de Jesus aqui. Alguns encontros, porque eu falei que é bastante Bíblia, mas tudo nesse 20 aí. O versículo 11 tem um encontro de Jesus com Maria, Bena. Olha aqui. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco. Maria aqui não é Maria que foi a mãe de Jesus. É Maria onde 7 demônios foram expulsos dela. Ela era uma das mais íntimas de Jesus que tinha. Ela caminhou com Jesus de tanta gratidão o tempo inteiro. Ela viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, uma à cabeceira e outra aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se para ele, disse: Rabone, que significa mestre. Como eu falei, Maria era uma das mais íntimas de Jesus, gente. E Maria não creu, nem quando viu. Vamos comparando com Tomé, tá? Maria não creu nem quando viu. Ela só foi reconhecer Jesus quando ele falou o nome dela, porque as suas ovelhas escutam a sua voz. Se você é ovelha de Jesus aqui essa noite, você escuta a voz dele. E a palavra diz: quando escutares a minha voz, não endureçais o vosso... Eita! Ei, o pastor aqui endurece o coração direto.
Então não tenha vergonha de dizer que você endurece, não, porque Jesus veio para os doentes, para os que confessam que são miseráveis. Quantas vezes a gente não quer ouvir algo e endurece o coração? Eu não queria voltar para o Brasil, estava nos Estados Unidos, estava feliz, eu dizia assim, o senhor deve estar errado, eu endureci meu coração, até que ele me tirou toda a grana, tirou carro, tirou tudo. Por amor ele fez passar um deserto, para que eu ouvisse a voz dele, porque o meu coração estava endurecido. E endurece hoje também, eu que não vigio, não. E outro, meu querido, a caminho de Emaús, ele tem um encontro com dois carinhas lá. Discípulo dele também, olha aqui, ó, Lucas 24, 13, 51. Ninguém nota, Isaac, que esses dois caras estavam quando Jesus apareceu de novo. Eles estavam lá juntos. Não só eram os 12, não. Olha aqui, ó. Lucas 24, 13 a 51. E aí eu aproveito para botar uma aguinha aqui. Esqueci de botar aqui. Aqui é mais fácil para mim. Olha o que diz Lucas 24, a partir do versículo 13, mas eu vou ler a partir do versículo 17, tá? Ele, Jesus, lhes perguntou. Talvez eu não leia tudo, mas eu vou pulando aqui só para dar o entender do que eu quero. Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Jesus encontra com o cara, mas Jesus, velho, ele é um cara legal. Ele é o Senhor dos senhores, mas olha a astúcia, ele chega junto, como se fosse um cara qualquer. Não é isso, não? E aí, o que é que vocês estão falando aí? Estão conversando aqui? Você não sabe? Rapaz, veio um cara aí dizendo que era um Messias, morreu, parece que o Messias tinha que ressuscitar. Eles falavam tudo o que tinha que acontecer e ainda assim não reconhecia. O versículo 21 disse, nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Eles esperavam que tomasse o governo. Eles esperavam que houvesse uma briga aí política entre Lula e Bolsonaro. Eles esperavam tudo isso daí e Jesus continua dizendo, cara, você não entendeu nada do meu reino não é desse mundo. Não é assim. Enquanto você ficar nessa briga terrena, você não vai enxergar o que eu quero dizer. Meu Deus, cara. E não, aí vem. E algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha sido uma visão dos anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como elas tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse, como você custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Eu não falo nessa versão porque muitos que vão entrar na igreja não vão entender. Né? Nécios, etc. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, agora imagina, cara. Aí Jesus, aqui só fala um versículo, e começando por Moisés, ele mostra todo o Antigo Testamento, que tudo falava dele. Imagina a aula que esses caras levaram do próprio Jesus. Era Jesus, não era Paulo, não era ninguém, era Jesus, do lado deles, ensinando o Antigo Testamento inteiro, mostrando que tudo apontava para ele. Esses caras foram privilegiados demais, gente. E aí, ao se aproximarem do céu, Jesus fez com que ia adiante. Eles insistiram, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está findando. Versículo 30, quando estava à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Ei, os olhos só vão abrir quando a gente sentar à mesa com Jesus. Os olhos ficam fechados com a religião. Os olhos ficam fechados com a doutrina de homens. Mas quando você se despe dessa religiosidade, se despe dessas doutrinas que os homens inventaram, e você veste a capa de Jesus, que você senta na mesa para ter intimidade com Jesus, seus olhos se abrem. Aleluia. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Gente, perguntaram um ao outro, não estava ardendo os nossos corações enquanto ele falava no caminho? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Aí encontraram os 11. Beleza. Aí vem o último encontro aqui. Na verdade, a minha introdução é 80%. 20% é o conteúdo.
Com os apóstolos reunidos, enquanto falavam sobre isso, versículo 36, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: você percebe que eu não posso arrancar as coisas aqui? Porque está tudo concatenado. Aí Jesus fala: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo. Pensaram de novo que estava vendo um fantasma, um espírito. Pare, velho. De novo, velho. Não aprenderam na água, não. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, vão chamar só Tomé agora de... Vão chamar só Judas também de traidor? Ou todos nós aqui também não somos? E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. De novo na mesa, né? Só intimidade, cara. O pastor aqui é um miserável, não vai conseguir botar Jesus no coração de ninguém. Só vai receber Jesus aqueles que se esvaziarem, aqueles que se quebrarem e deixar o louleiro construir tudo de novo. Joga tudo fora, Nicodemos, se não nascer da água e do Espírito. Oh, meu Deus. Cara, os caras andaram com Jesus dia e noite. Viram Jesus, Caleb, com vontade de fazer cocô. Viram Jesus soltando pum. Viram Jesus na intimidade, gente. Viram Jesus fazendo as coisas normais, que não é pecado. Andaram, ganharam intimidade, eu preciso dizer assim. Eles viram milagres que só poderiam ser atribuídos ao Messias. Ele expulsou o demônio surdo. Ninguém poderia fazer isso porque o demônio não ouve. Só o Messias, o Mashiach, ia conseguir fazer isso. Eles viram tudo isso. E continuavam querendo apenas ver o que queria. Estava todo mundo decepcionado, tanto que Pedro leva a galera toda para o barco. Não, vamos voltar para a nossa vida, acabou. O cara não vai conquistar, derrotar os romanos mais não. Não vai subir ao trono, porque é isso que eu queria. Ah, gente, está na hora de crer na palavra, né? Não acha? Não acha, povo da internet, que está na hora de crer na palavra? Ah, pastor, mas nem eles creram. A gente é muito maior do que todos eles, porque aqui eles não tinham o Espírito Santo. A gente tem. A gente é indesculpável. A verdade é que a gente endurece o coração. Está na hora de ver, gente. Eu falo e vou falar de novo, Jesus não morreu na cruz para te dar um carro. Jesus não morreu na cruz para curar você de uma bebida, de um fumo, de nada disso. Tem clínicas que fazem isso. É óbvio que Jesus pode libertar, mas ele morreu na cruz para nos salvar. Que prêmio massa! Que prêmio maravilhoso! Ele não nos deve nada e ainda assim ele diz: eu sou galardoador, eu sou abençoador daqueles que me buscam. Ai, meu Deus, gente. Nós temos o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que é errado. Quando a gente o faz, é porque a gente não quer enxergar Jesus. Não estou te reconhecendo, Jesus. Ele está ali. Você não pegou o jugo dele? Está grudadinho em você. E aí eu venho para a primeira pérola. Esse recado é para nós. Esse recado não é para Tomé. Esse recado é para nós, Máximo. É para tu, Zé, mesmo sendo cheiroso dessa maneira. Olhe bem. Mateus 7,2 vai dizer assim, ó: com o critério que julgardes, sereis julgados. E com a medida que usardes para medir os outros, igualmente medirão a vós. O que isso tem a ver? Tudo. Porque a gente é facilmente para julgar pessoas como Tomé. A gente facilmente... Eu estou maluco de me julgar melhor do que qualquer um de vocês aí. Eu falei no outro, talvez eu seja pior do que todos, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. E o carinha difícil sou eu. Eu devo receber cada cachação de Jesus todo dia. Gente,
as portas estavam cerradas porque estavam com medo do judeu. Aí ele vai surgir do nada, imagina. Do nada, fisicamente, ele está aqui. A sala está cheia, Jesus está aqui. Paz seja convosco. Ele mostra a mão perfurada, mostra o lugar da lança, manda pegar e todos se alegram com sua presença. E aí Tomé não estava lá. Aí chegam para Tomé e falam assim, velho, nesse linguajar de baiano, né? Velho, você não sabe quem esteve aqui, velho. Nosso Senhor, Jesus, Yeshua, ele esteve aqui, Tomé. Acredito não. A igreja toda, ele esteve aqui. Se cumpriu. Eu só acredito vendo. Ele não crê. Aí passa. Jesus não tem essa onda de convencer ninguém, não. É por isso que eu parei de tentar convencer os outros e ensinei isso a Abraão também. Para de repetir frase para atingir a alma da pessoa e a pessoa gritar um aleluia, né? E aí a pessoa não entendeu, foi nada. Não, quem convence vai ser o Espírito Santo. Jesus demorou 8 dias para aparecer de novo. O que estava fazendo, estava aparecendo, disse que muitas pessoas viram ele, não sei o que ele estava fazendo, não me interessa, ele é o Senhor dos Senhores, não me deve satisfação. Eu sei que foram 8 dias para ele aparecer ali novamente. Põe aqui seu dedo, veja minhas mãos, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não me viram e creram. Isso é que é para nós. Aqui está no passado, mas Jesus é dono do passado, presente, futuro, Kairos. Isso aqui é para os dias de hoje. Bem-aventurados os que ainda não veem e creem. O problema, Isaac, é que muitos querem entrar na igreja e se o culto não for naquele estilo, que eu nem gosto dessa palavra porque é do demônio, no estilo reteté, a palavra, viu? Não estou falando que as manifestações são bem-vindas do Espírito Santo. A palavra reteté é das danças africanas de demônio. Pode olhar no dicionário. O que acontece? Se a gente não vê esse movimento todo, bênção sobre a cabeça, não sentir Jesus. Cabeção não precisa sentir, não. É uma promessa dele, onde tiver 2 ou 3 reunidos, como você falou ali antes do culto, ali eu me manifestarei. Eita, glória, gente. Segunda pérola, viva pela fé. Hebreus 11:1 vai dizer, olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção do que não se vê. É doido, né? O cara que não tem o Espírito Santo diz que a gente é muito doido. É muito fácil falar essas palavras bonitas, não. É top, gente. Porque o mais real é o que está no mundo espiritual. É mais real do que está aqui com a gente. Muitos querem entrar na igreja, como eu disse, querem receber profecias, mas se não ouvirem que foram curados. Aqui, quanta gente, estava conversando com o Isaac, ele disse, quanta gente é curada enquanto a gente prega. Eu não preciso de mérito, não preciso botar microfone, não preciso que filme, não, gente. A gente vai aqui, pode passar alguém ali e ser curado, a gente não precisa nem saber. Enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, uma coisa eu sei, mais importante do que ser curado no físico é ser curado na alma. Mais importante do que ser curado, receber dinheiro, é saber que Jesus não bate nessa porta, que a porta sempre está aberta para ele. Aqui não é Laodiceia, aqui eis que ponho uma porta aberta que ninguém pode fechar. Nós somos a Filadélfia. Nada, gente. Não sentia a presença. Lotam lives de profetadas, coaches. Como ficou difícil ser pastor na era da internet. A gente fala tanto de Tomé, mas se a gente não vê algo, a gente não crê. Se a gente não receber uma mão dizendo, olha, Deus te viu ontem, ajoelhado na tua cama, chorando por ele, e a pessoa chora. Olha, foi Deus purinho que usou aquele pastor. Ele disse que Deus me viu ontem ajoelhado ali. Eu falei, o que me preocupa não é ele te dizer isso. O que me preocupa é você precisar que ele te diga isso para você saber que Deus tinha te visto. Meu Deus. Que era essa, Jorge? Que falta de fé. Que se não falar, não crê. É exatamente isso aqui, gente. E outra, viu? Se você estava orando ontem, teve mais alguém que viu, além de Deus. Se chama Satanás.
A gente tem que deixar de ser almático. Terceira pérola, olha como eu estou indo rápido. A maior bênção perdida. Porque isso aqui é o que eu queria falar aqui. Eu já falei isso aqui, falo em algumas vezes, mas eu vou aprofundar um pouco mais. A questão principal dessa passagem, meu amor, Jorge, Pena, todos aí, Eula. Sabe qual é a questão principal dessa passagem? Não é nada sobre não crer. Não, nós somos miseráveis. Nós praticamos o pecado de Judas. Quando eu era garoto, eu via em Valença. Hoje pararam mais, né? De queimar o Judas. Tinha aquele negócio de bomba em Judas. Agora, interessante, eu não tinha nem Jesus, não nasci num lar cristão, né? Tinha aquela formação católica, mas não tinha. Até os católicos queimavam Judas, são mais ecumênicos do que outra coisa, né? Com algumas exceções. E ali me incomodava muito. Eu dizia, eu não vou queimar isso aí. Por que eu vou queimar? Porque eu vou fazer isso com o homem. E depois, quando eu compreendi, eu disse, cara, queimam ele dizendo que é o traidor. E o pecado de Judas não foi trair Jesus, porque trair Jesus, claro que é um pecado, mas esse pecado todos nós fazemos diariamente. A gente nega, como Pedro negou, a gente trai Jesus o tempo inteiro, só que a gente se arrepende, Judas não. Esse foi o pecado dele. O do arrependimento, não arrependimento para si próprio como remorso, de chegar a Jesus e confessar. Porque não adianta, gente, você se arrepender, guardar para si e não expor para Jesus. Aí, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Eu tenho visto muitas bênçãos perdidas. Esse é o tema disso aqui. Porque não estamos presentes. O problema de Tomé não foi não crer. Eu provei aqui, nenhum creu. Nenhum. Ninguém. Nem com todo mundo dizendo. Ninguém creu. Agora Tomé fez algo pior. Ele não estava presente quando deveria estar. O tempo não volta mais. É esse culto de hoje aqui. Essa abertura do nosso amado irmão em Cristo. Os louvores. Aqui, essas brincadeiras, tudo isso. Só quem está aqui que participou. Isso aqui é muito lindo, gente. Você perdeu a inauguração da sua igreja, que só acontece uma vez. Você perdeu a bênção e a unção de Deus que estava nesse local no dia tal. Sabia? Ei, os seus irmãos sentiram sua falta. Porque nós somos um corpo só. O problema da maioria dos crentes é que quer encontrar Jesus no céu. Quer encontrar o cabeça quando Jesus está dizendo, quer me ver? Olhe para o lado aí, Rose, vai. Olha para esse negão aí. Você acabou de ver Jesus. Porque nós somos parte do corpo dele aqui na terra. É por isso que a gente não ama o irmão. E Deus disse, se você não ama o irmão a quem vê, como pode dizer que me ama quem não vê? Tu é um mentiroso. Meu Deus. Eu ia dizer safado, mas eu ia acrescentar na Bíblia algo e aí eu não posso fazer isso. E Deus tem que me segurar o tempo inteiro. Não importa os motivos, gente. Não importa o motivo porque você falta um culto ou não. Ou um discipulado ou alguma coisa que você fez para Deus. Eu não quero ser religioso aqui. Cada um tem seus motivos. Esse pastor... Eu não me incomodo com o que vocês pensam, eu me incomodo com o que Deus pensa de mim. Eu não prego para ser aplaudido. Eu prego para Jesus ficar de pé, Pitoco, e dizer assim, esse é meu filho amado. Aleluia. Porque se nós pregarmos o que o homem quer ouvir, como diz Paulo, eu seria o mais miserável dos apóstolos. Então não importa. A gente tem que buscar fundo em nossos corações e a gente vai ver que na grande maioria das vezes a gente não coloca esse momento como prioridade em nossa vida. A gente não está presente. Você perdeu o nascimento do seu filho porque estava muito preocupado com o trabalho. Você não curtiu seu marido e esposa porque estava sempre nas festividades da igreja. E a família é em primeiro lugar. Você não estava ali. Minha família sabe, e meu amor sabe, se meu pai, com 81 anos, aniversariar e botar domingo ou quarta, 7 da noite, eu digo a ele, guarda um pedaço de bolo, porque eu só chego depois do culto.
Ele já sabe, ele se adaptou a mim. Mas o interessante é que o crente se adapta a tudo que o mundo faz, mas o mundo não se adapta a gente. A gente cede tudo. A gente não tem responsabilidade, não tem alegria. Eu não quero falar como religioso, você tem que vir, você não tem que vir nada. Acabou a lei, Jesus cumpriu a lei. Mas quando você nasce de novo, você quer estar presente. Você não perde uma brincadeira que a gente faz com o irmão. O pão da ceia, porque todos devem participar. Os que obviamente entendem aquele momento e querem Jesus como Senhor e Salvador. Porque imagine um pão redondo, Pitoco. O pão redondo representa todo o corpo aqui unido, cada um de nós. Quando você parte o pão em partes iguais, obviamente, igrejas muito grandes não dá para fazer isso, bota todos aqueles pãezinhos, mas é uma representação. Então não peguem ao pé da letra. Então eu tenho aquele pão redondo, embolachado assim, né, sem fermento, arranco um pedaço, dou para Abraão, para Zé, para ela, para cada um aqui. Acabou o pão, não tem pão, porque o pão é um pedacinho de cada um. Quando todos comem sem falta, se torna um só novamente. Quando um não come, o pão está incompleto. Por isso que Paulo disse, todos somos parte de um corpo. Se o dedo ficar doente, se o pé ficar doente, você vai dizer, pé não trabalhe? E outros têm que ser, né, as partes menos nobres do corpo para falar com ousadia essas coisas que eu estou faltando aqui. Botar para fora. Eu acho que eu sou essa parte aí, que bota para fora as sujeiras que tem que sair. Porque se a gente não fizer isso, a gente perde os melhores momentos. Sabe? Aquele filho que estava presente recebeu todos os beijos dos pais daquele filho que ficava sempre ausente. Quem estava presente recebeu a cura. Quem estava presente está prosperando. Quem estava presente ganhou intimidade com Jesus. E isso não tem preço. Preste atenção aqui, gente. Onde você estava quando todos os outros receberam a melhor parte? Sabe? Mas eu não queria faltar o outro compromisso, pastor. Era muito importante. Fique em paz com isso. Eu não quero transformar isso aqui numa legalidade, não. Ei, 9 dos leprosos também não puderam perder o compromisso. Você acha que os 9 que foram curados, os 10 foram curados, mas você acha que os 9 não foram fazer algo nobre? Voltar para a família que não via há anos e anos porque não podia tocar? Voltar para tentar aquele emprego de volta? Voltar feliz porque tinha coisa muito importante, Isaac, para fazer. Mas um só disse, a minha prioridade é Jesus. Depois eu falo com minha família. Eu vou voltar para agradecer aquele que me deu vida de novo. Jesus te deu vida. Sem ele a gente estava morto e no inferno. Bota ele de uma vez por todas como prioridade em seu coração. Todo o resto ele fará. Eu arrisco dizer, Abraão, aquela pessoa viciada em drogas, não bote a libertação das drogas em primeiro lugar, não. Bote Jesus, porque sem ele será impossível. Jesus, meu irmão. É por isso que muitas igrejas, Isaac, liberte-se da droga e eu te batizo. Liberte disso e você pode entrar. Não, meu querido, venha, receba Jesus primeiro e ele vai te libertar. E nós, como corpo, vamos te ajudar. Sem julgar, não é dedo apontado não, é mão estendida para levantar Pedro de novo da água. Porque senão a gente vai ficar até com vergonha e com medo de contar os pecados. Imagina eu. Eu já falei, já brinquei aqui, e se eu caísse aí? Né? Uma desilusão tão grande, que eu sou humano, e eu não ia procurar isso, mas vamos supor que eu vou e caio aí, estou usando drogas. Olha, aquele pastor está usando drogas. Não vá mais no culto dele não. Que igreja é essa? Me chama no culto, pastor. Eu quero te ajudar. Senta ali no banco um pouquinho, pastor Abraão vai assumir aqui e vamos te ajudar a sair dessa. Fica tranquilo. Isso é igreja, rapaz. Cadê o amor? É só dedo apontado? Mas está repreendido, viu, Caim Droga? Ah, gente, a manifestação do poder do Espírito Santo se deu em todos. Sabe o que ele perdeu? Olha como é forte, Bena. Todos reunidos, inclusive os 2 de Emaús, né? Falou aqui, né?
Aí todos reunidos, Jesus disse, cara, que aparece. Aí Jesus aparece lá no meio. Olha o que Tomé perdeu, Zé. Recebam, do próprio Jesus, recebam o sopro do Espírito Santo. E Tomé perdeu porque não estava presente. Ei, Tomé ia ser perdoado ou não? Sim. Tomé se encontrou de novo com Jesus ou não? Mas ele tinha esse sopro do Espírito Santo ou não? Perdeu, faltou aquele culto onde foi ofertado aquela bênção de Jesus. Vocês pensam que Jesus não está aqui todo culto, não? Cada um que a gente perde alguma coisa, rapaz. Não deixe nenhum culto sem vir. Retenha, obviamente, tem hora que não dá. Não me pegue em religião, não me pegue no contexto geral, não. Não quero transformar numa legalidade, pelo amor de Deus. Não é só isso aqui, não. É encontro, é comunhão, pode ser em sua casa, pode ser um violão. Gente, vai rolar um violão aqui na casa de Isaac, picolé à vontade. E aí vem a quarta pérola e última. A sobrenatural presença. Lucas 9, 28 a 36. Esse é o último texto. Lucas 9, 28 a 36. Vocês vão pensar que não tem nada a ver com nada, tá? E talvez não tenha mesmo, mas eu quero falar. Lucas 9, 28 a 36. Sobrenatural presença. Não sei porque eu não falei presença sobrenatural. Eu acho que eu quis dar um ar de poético. Lucas 9, 28 vai dizer assim: cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Vocês se lembram da transfiguração de Jesus? Na minha loucura, né? Abre um portal, aparece Moisés, Elias e Jesus Cristo está lá e Pedro tem... Rapaz, os caras veem Jesus transfigurado no seu corpo original que ia ter, né? Que coisa massa. E aconteceu, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e a roupa dele ficou de um branco brilhante. E eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória e falaram da morte de Jesus que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha só, gente. Pedro ouviu falando da morte que havia de cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam caindo de sono, para variar, conservando-se acordados, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando eles começaram a se afastar de Jesus, Pedro lhe disse: mestre, vá não, vamos ficar aqui, velho, eu quero ver o poder descer. Olha aqui, gente, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, é os crentes de hoje. Porém, Pedro não sabia o que estava dizendo, é um louco. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. E dela veio uma voz que dizia: Pedro ouviu isso também, Jorge, os caras que estavam com ele: este é o meu filho, o meu eleito. Escutem o que ele diz. Depois daquela voz, perceberam que Jesus estava sozinho. Eles ficaram calados, e naqueles dias não contaram nada a ninguém a respeito do que tinham visto. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui. Todo mundo quer o sobrenatural. Todo mundo quer o Shekinah. Jesus disse: Moisés, minha Shekinah vai com vocês. Você vai levar minha bênção, eu vou prosperar, vou fazer... Moisés disse: não. Eu quero o seu cavode. Se sua presença mesmo, física, não for comigo, eu não quero bênção nenhuma. Mas aqui, o povo quer a Shekinah. Todo mundo quer estar em cima do monte, Isaac. Mas poucos querem comunhão. Todo mundo quer o sobrenatural, mas poucos querem comunhão. Poucos querem o conhecimento de Cristo. As pessoas estão deixando de conhecer a Cristo. Estão deixando de orar, estão deixando de ir para a igreja, estão deixando de estudar. Não estão priorizando aprender de Jesus. Gente, Jesus diz assim: aprendam de mim, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mas ele fala o quê? Você quer meu jugo suave e meu fardo leve? Aprendam de mim. Glória a Deus. Aí numa outra oportunidade ele diz assim:
porque aprenderam de mim. Eu estou falando com minhas palavras, mas é exatamente o que está na Bíblia, na versão mauriciana. Aprendam de mim e agora eu vos chamo meus amigos. Ele fala isso. Porque aprenderam de mim, porque sabem, porque os amigos sabem o que o seu amigo faz. Aí ele diz, eu te chamo de amigos porque aprenderam de mim. E a igreja, Silas, está desprezando isso. A coisa mais importante é aprender de Jesus. Se você quer o jugo dele suave, aprenda de mim. Se você quer ser chamado de amigo, aprenda de mim. E elogiou Maria, dizendo, essa quis aprender de mim, enquanto Marta queria só mostrar o Shekinah para todo mundo. E por que a gente despreza o que para Jesus é o mais importante? A gente não vai ver a volta dele se a gente não aprender dele. A gente sai daqui hoje e não leva isso a sério. Ei, não quero que seja por esforço. Agora eu vou aprender de Jesus. Não. Por um coração transformado. As pessoas estão deixando de ajudar o próximo. As pessoas estão deixando de ser o corpo de Cristo. Ei, o corpo de Cristo é o pé também. Onde é que você tem andado? No que você tem tocado? Quais são as conversas em sua mesa? Onde Cristo abunda, a gente é transformado. Eu repito, estava conversando um pouco com ele ali que estava antes do culto. Deus transformar um cara desse, velho. Tem as marcas do pecado, não tem problema. Paulo também tinha as marcas dos pecados dele, de tanto cristão que ele matou. Mas, gente, Cristo transformou. Já não somos mais nós, mas é Ele que vive em nós. Pedro viu Jesus no sobrenatural e já quis armar uma tenda para ficar lá. Eu só quero isso aqui, só quero rodopiar, só quero falar em línguas, eu só quero isso aqui, gente. A palavra passa longe dessas igrejas. Não tem palavra. Só tem o sobrenatural. Se não tiver sobrenatural, não vale. Vamos montar uma tenda que eu não quero sair do sobrenatural. Aí Jesus continua dizendo, meu amor, epa! Vamos descer, porque a vida é no vale. A vida é com pessoas. A vida é ajudando irmãos. A vida é aprendendo de mim. O sobrenatural pode vir, mas é pontual. A minha vida é na realidade. Eu me agrado com um culto racional. Glória. Mas eu vim aqui para dizer para vocês que o discurso de Jesus continuam o mesmo. Felizes aqueles que creram sem ver nada. Se eu não sei me comportar com Deus no pé do monte, não vai adiantar eu querer desfrutar do sobrenatural. Eu tenho que saber viver Jesus aqui, nesse mundo, com o mendigo na rua, com o irmão de sua igreja que está precisando de um gás, ajudando os irmãos aqui no ministério, em oração. Culto de oração e ensino, que mostra, gente. É massa, velho. Para que eu perder meu tempo orando pelos outros, nada, né? E aí Jó ora e recebe o dobro de tudo que tinha. Vamos olhar em Jó. Conta lá, eu não sei se vocês já fizeram isso. Se você olhar o número de animais ali, ele bota o dobro. Olhar o número de bens, Deus bota o dobro. Aí se você olhar que ele tinha 10 filhos, Deus não deu 20, não. Aí falou, ele errou nos filhos? Não, ele só deu 10 filhos. Por quê? Porque os filhos ele não perdeu. O filho já estava no céu. Ele só precisou dar mais, teve o dobro sim. Ele botou 10, mas os outros 10 já estavam nas mãos de Deus, não foram perdidos. O que você bota na mão de Deus, meu querido, nunca é perdido. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Mas Deus vai soprar em cada um de nós uma unção nova essa noite, um espírito renovador de esperança, de aumento de fé. Você pode chegar depois e receberá o perdão de Deus. Mas aquele culto, mas aquela unção, aquela bênção, aquele sopro do conhecimento, aquela brincadeira que a gente faz com o irmão Abraão, você perdeu. Pensem nisso. Jesus está dizendo agora,
Recebam o Espírito Santo. Recebam a libertação de sua família. Recebam a cura para a sua alma. Recebam o que estava retido no mundo espiritual. Em nome de Jesus. Isaac, ora pela gente. Vê aí, Paiola. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus amado, obrigado. Glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós vamos sair daqui sem a certeza de que ouvimos a voz de Deus de maneira audível aqui nessa noite. Amém? Senhor, nossas palavras, Pai, nesta noite são palavras de gratidão, Senhor. Queremos te louvar, Pai, pela tua presença, Senhor, aqui conosco nesta noite, Pai. Te louvar, Senhor, pela vida do teu filho, Pai, que ministrou a tua palavra, Senhor, de maneira, Senhor, fidedigna, Pai, sem falsificar a mesma, Pai. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, de poder, Senhor, participar desta família, Senhor, que ama a tua palavra, que ama o Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, continue, Senhor, inspirando o pastor Maurício, Senhor, para trazer este Evangelho, Senhor, puro, meu Deus, incontaminável, Senhor. Este Evangelho, Senhor, que nos catapulta para outra dimensão, Senhor. Amém. Que nos faz romper com a mediocridade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o meu pedido aqui, Pai, nesta noite, é aquele que corriqueiramente faço, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que este Evangelho que foi ministrado aqui, Senhor, que esta porção da tua palavra, Senhor, possa ser acolhido no nosso ser, Pai, nesta noite. E que nós possamos permitir que o mesmo Evangelho que foi transmitido aqui possa, Senhor, influenciar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, porque é o único, meu Pai, capaz de fazer este milagre acontecer na nossa vida, é o Evangelho, Senhor. Só Ele, meu Deus, muda a nossa mentalidade, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, eu creio que a vida de cada irmão, que a vida de cada irmã que vieram aqui, trazido pelo Teu Espírito, Senhor, nunca mais será a mesma, Senhor. Nunca mais será a mesma, porque o Teu Evangelho é poder de Deus, Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. Sim, Pai, como o Senhor nos deu um dia, nos deu uma noite, um sono reparador, e que esta semana, Pai, seja uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Gente, a gente não... Pitoco até estava conversando comigo ali fora. A gente não faz chamado, não. É assim, quem entra na igreja quer receber Jesus, quem entra na igreja é só se manifestar, ficar no seu lugar, a gente ora, porque o que importa é o seu coração estar nele. Mas eu queria orar por você, Pitoco. Posso orar? Posso orar? Vem cá. Aqui do meu lado, aqui, aquele abraço. Você abençoou a gente tanto de novo ali. Eu tentei tocar com você no outro dia, mas não consegui não. Aí todo mundo fica rindo com o violão, vou fazer que nem Pitoco, vai atrapalhar todo. É uma onda. Eles vão botar a mão aqui, por esse filho de Deus aqui. Pai, aqui está. Seu nome é como eu? Não quero pedir. Fernando Feira da Construção. Fernando, tá bom, Deus sabe o resto. Pai, está aqui Fernando na tua frente, seu filho. Mas o Senhor tem outro nome para ele aí no céu, não, Pai? A gente sabe disso. Pai, ele é um homem de palavra. Ele falou, eu volto, e voltou. Aleluia. Ah, Paizinho, como é bom. Ele voltou. A gente vai estar sempre de braços abertos aqui para o seu filho. Pai, eu quero uma vida nova para ele. O Senhor nos entregou o Pitoco e a gente quer te devolver um adorador. Um adorador para teu reino.
Pai, o Senhor sabe aqui, ó, tem um lugar para ele ali, ó. Tem um lugar para ele no louvor, tem um lugar para ele no corpo, e a gente precisa dele, mais do que ele acha que precisa da gente. E o Senhor quer ele, Pai. Por isso derrama teu Espírito nele agora, Pai. Ele está doido para te receber, está doido para ser batizado. Ele só ainda tem lutas internas, e eu repreendo qualquer força maligna no nome dele. No seu nome, Jesus. Qualquer influência, Pai, maligna que tem em volta, de amizades, de espíritos malignos, caia por terra agora, em nome de Jesus, porque você é liberto como aquele gadareno feio. E você vai pregar o Evangelho muito mais do que todos nós nesse país, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê?